Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero nesta noite cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Este lugar, ele tem sido palco de grandes comícios, de grandes eventos cívicos, e eu tenho certeza que quando aqui se reúnem as pessoas para os grandes comícios nessa cidade, há muitos aplausos, há muito barulho, muitos gritos, mas nesta noite eu convidaria os irmãos para nós enchermos este lugar de glória a Deus e aleluia. Abra agora a sua boca e diga glória a Deus. Eu, meus irmãos, fico muito alegre e empolgado quando eu vejo a igreja sair das quatro paredes do templo para as ruas, para as praças, a fim de anunciar a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque esta é a missão prioritária da igreja: evangelizar, ganhar almas para o reino de Deus. E nesta noite eu quero convidar vocês para lermos um texto da palavra de Deus. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí onde você está, então abra comigo o livro de Deus na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler no capítulo 1, começando pelo versículo 22. 1 aos Coríntios, capítulo 1, começando pelo versículo 22. Se você abriu a sua Bíblia e vai acompanhar, diga amém. Mas, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Até o versículo 24. Agora eu gostaria que todos olhassem para cá. E nós vamos repetir apenas uma porção que se encontra no versículo 24. E a porção bíblica que nós vamos dizer juntos, eu vou dizer uma vez sozinho, e depois os irmãos irão dizer comigo. A porção bíblica é esta: pregamos a Cristo, poder de Deus. Vamos dizer? Pregamos a Cristo, poder de Deus. Outra vez. Pregamos a Cristo, poder de Deus. Só mais uma vez. Pregamos a Cristo, poder de Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos e meus distintos amigos, nós vivemos num mundo em que uma das palavras mais pronunciadas hoje é a palavra poder. Aonde nós chegamos, nós ouvimos alguém falar em poder político, outro fala em poder econômico, aqueles que falam em poder da mente, outros
outros em poder atômico, em poder da mídia. Mas eu quero dizer esta noite, com toda a convicção da minha alma, com a autoridade que o Espírito de Deus me confere, que todas essas coisas que as pessoas estão chamando de poder não passa de força, porque poder na sua plenitude, poder com todas as letras maiúsculas, poder na sua essência, só existe um, e este chama-se Jesus Cristo. Aleluia! Jesus não é uma filosofia, Jesus não é um mito, Jesus não é um super show ou superman, Jesus não é uma super estrela, Jesus não é como algumas pessoas já disseram, um grande filósofo que passou por este mundo. Jesus não é um guerrilheiro, Jesus também não é como afirmam os testemunhas de Jeová, um anjo criado por Deus. Jesus não é como afirmam os espíritas, um espírito aperfeiçoado, mas Jesus Cristo é o poder de Deus enviado à terra. Aleluia! Paulo estava falando de algo que ele conhecia profundamente e de um poder que ele havia experimentado na sua própria vida. Porque quando nós abrimos a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, começamos a folhear as suas páginas quentes e maravilhosas, e chegamos lá no capítulo 9, nós vamos encontrar este homem que também se chamava Saulo, como um grande perseguidor dos cristãos, levado pelo seu zelo para com o judaísmo, a religião dos seus pais e também a sua. Nos diz o escritor Lucas que ele perseguia os servos do Senhor Jesus Cristo dentro de Jerusalém. E quando Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, foi apedrejado, este homem estava presente e deu seu voto favorável. Mas não satisfeito em perseguir os cristãos dentro dos muros de Jerusalém, nos diz a Bíblia Sagrada que ele procurou o sumo sacerdote e pediu a ele autorização para estender a sua perseguição aos do caminho, como se chamava naquela época, além das fronteiras de Israel. E agora, autorizado, prepara uma comitiva e sai em perseguição aos crentes para trazê-los presos para Jerusalém. Mas não sabia aquele homem que Deus havia marcado um encontro com ele. Não sabia aquele homem que Deus tinha um plano maravilhoso para a sua vida. E a Bíblia diz que quando ele se aproximava da capital da Síria, Damasco, veio um clarão do céu, que eu creio que brilhava mais do que a luz de 1000 sóis reunidos, e sob o impacto daquela luz, aquele fariseu caiu por terra. Parece-me até que estou vendo ele com a barba no pó, ouvindo uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, atônito e perplexo, pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz lhe responde: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os avilões. E agora aquele homem humilhado, ele pergunta: que queres que eu faça, Senhor? E Jesus lhe diz: entra na cidade. Ele entra na cidade. O Jesus que lhe apareceu vai lá onde está Ananias,
seu servo e diz: Ananias, vai a Damasco, vai à rua chamada direita, e tu vais encontrar um homem chamado Saulo, ele está orando. E Ananias responde: Senhor, há muito temos ouvido falar acerca deste homem, como em Jerusalém ele persegue os teus servos, e para cá ele veio com a autorização de levá-los do caminho presos para Jerusalém. Mas Jesus disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra e para testemunhar de mim perante as autoridades em Israel. Ananias vai, e como não poderia deixar de ser, ele chega na rua chamada direita, entra naquela casa, aquele homem está lá orando, e Ananias o saúda dizendo: Saulo, varão irmão, o Jesus que te apareceu no caminho me mandou aqui para que eu ore por ti e tu sejas cheio do Espírito Santo. Aleluia. E cai dos seus olhos como que umas escamas, e agora Deus levanta aquele homem como um verdadeiro arauto, como um verdadeiro instrumento para escrever a teologia neotestamentária, para abrir igrejas por toda a Ásia e para dizer que ele, Paulo, pregava Cristo, poder de Deus. Aleluia. E quando eu leio esse texto, quando eu começo a meditar nessas palavras do apóstolo, eu também me animo, eu também me inflamo, porque eu também, pela graça e a misericórdia divina, eu prego o mesmo Cristo que Paulo pregou. O meu Cristo não é diferente. O Cristo desta igreja que está aqui esta noite não é um Cristozinho fajuto, não é o Cristo dos presépios de Natal, um Cristo de louça, de plástico ou de madeira. O Cristo que nós pregamos não é o Cristo das músicas de Roberto Carlos que estouram aí nas paradas de sucesso. O Cristo que nós pregamos não é o Cristo do cinema, dos filmes, do italiano Franco Zeffirelli, do norte-americano Scorsese. O Cristo que nós pregamos não é o Cristo do teatro, o Cristo da semana chamada Santa. O Cristo que nós pregamos não é aquele Cristo que é carregado no andor, acompanhado por uma multidão, cantando uma ladainha. O Cristo que nós pregamos não é o Cristo de ouro ou de prata, que só serve para enfeitar o peito do rapaz, o colo da moça. O Cristo que nós pregamos não é o Cristo de barro que cai e se quebra, não é o Cristo de papelão que a traça destrói, não é o Cristo de mármore frio. O Cristo que nós pregamos não é o Cristo das belas artes, um Cristo de cabelos compridos e de rosto afeminado e semblante de fracassado. O Cristo que nós pregamos não é o Cristo do Corcovado, lá do Rio de Janeiro, que serve de cartão postal para a chamada cidade maravilhosa. Aquele Cristo que já passou por uma reforma, está para passar por outra reforma, porque está sendo coberto de lodo, as placas estão caindo. O Cristo que nós pregamos é o Cristo, poder de Deus. Aleluia. É o Cristo, poder de Deus. É o Cristo que disse para os seus discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra.
é por isso que nós temos coragem de virmos para este lugar, de sairmos pelas vias públicas, porque nós temos um Cristo de poder. E tem uma coisa, de um poder que não tem fim, porque aí estão as pessoas que são consideradas poderosas neste mundo, aí estão os presidentes de países, aí estão os governadores, os prefeitos, mas eles têm um tempo. Quando o prefeito termina o seu mandato e passa a prefeitura para outro, acabou-se o seu chamado poder. Com o presidente da república é a mesma coisa, com o governador é a mesma coisa. Esse poder humano que tem aí passa de mão em mão, mas o poder do nosso Cristo é um poder eterno. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o seu poder não envelhece, não passa de mão em mão. É dele, é dele, é dele. Cristo é o poder de Deus. E quando eu estava pensando nisto, eu fiz uma pergunta, porque eu sou muito perguntador. Muitas coisas que eu não entendo na Bíblia, tem muitas que eu não entendo. Eu pergunto a quem pode me responder. E quando eu estava lendo essa passagem, meditando nessa expressão paulina, eu